Vinho versus comida. Quando harmonizamos vinho e comida, sentimos todo o valor que aquele alimento e aquela bebida nos proporciona. E dali temos aquela experiência sensorial incrível, que é memorável e que você chega a lembrar do que comeu, do que bebeu, quando foi e às vezes até com quem você esteve. Mas por que isso acontece? Porque a real função da harmonização é trabalhar com os teus sentimentos, que são capazes de gerar um conforto emocional. Porque quando a gente sente um aroma, um cheiro de uma comida que nos traz uma lembrança de uma situação passada, ali naquele momento o cérebro está avisando ao teu organismo que essa bebida e que essa comida faz um bem enorme ao coração. É uma conexão de sabor, de aroma, de emoção, e tudo isso fica muito claro e perceptível diante de um prato que nos leva a sensações prazerosas. Harmonizar o vinho e a comida nem sempre é uma tarefa muito fácil. Mas se a gente tiver em consideração alguns detalhes que são básicos e que eu vou dizer para vocês não são nada demais, qualquer um de nós pode fazer, tá? E aí ela se torna mais simples. A harmonização, o objetivo dela é equilibrar as características tanto do prato como do vinho, né? E aí eleva a qualidade da experiência nos sentidos, né? A experiência sensorial, que é aroma, sabor e textura. Eu separei para vocês alguns cuidados que já são capazes de tornar a experiência no mínimo mais interessante, tá? Mas eu vou falar antes de dois princípios básicos da harmonização, que o primeiro é histórico, é do velho mundo num passado distante, quando a comida era uma moeda de troca para muitas coisas, era muito comum os agricultores fazer essa troca com os vinhateiros ou os produtores. E ali eu vou dar um exemplo que ficou marcado, né, para mim, quando eu conheci a história na região de Sauternes, na França. Dali que sai um dos vinhos mais famosos, de vinho de sobremesa. Era muito trocar o foie gras por vinho. Naquele caso era o vinho doce, foie gras, bem salgado. E ali, naquele momento, se formou uma harmonização de contraste. Interessante, né? Porque outro exemplo de contraste é um queijo Roquefort com o mesmo vinho, tá? E por que contraste? Aquela história dos opostos que se atraem, tá? É uma verdade, porque a harmonização de vinhos doces é favorável às sobremesas, pois equilibra o açúcar, tá? E aí se forma o contraste. E sugiro, se vocês nunca fizeram a prova do Roquefort ou do foie gras com um vinho de sobremesa, façam, porque é incrível. E o segundo princípio foi o modo que eu aprendi, o meu aprendizado com facilidade e que ainda me ajuda, tá? Que é o princípio do equilíbrio das cores e dos tipos de comida, tá? Muito resumidamente vou falar um exemplo, que é claro e fácil. Molhos brancos com vinhos brancos, molhos vermelhos com vinhos tintos. E aí, dentro de cada combinação, a gente trabalha atendendo as tonalidades da comida e do vinho. Quanto mais escuro o molho, mais vermelho é o vinho, tá? Então, dito isso, precisamos atender a coisas fundamentais do vinho que a gente precisa harmonizar com a comida. A acidez, o teor alcoólico, o corpo e os taninos. E além disso, os elementos do prato, tá? Que devem ser considerados da mesma forma, porém com mais detalhes, que é
a temperatura, o nível de açúcar, a concentração de sal, acidez, amargor e outras características que você deve dar uma atenção na hora do prato, dependendo da sua receita, tá? E também o bom é decidir o vinho e conhecer o vinho, para combinar. E aí você faz uma hierarquia de intensidade entre as características. Isso aí é uma brincadeira muito legal, né? Conhecer o vinho antes de abrir e ver se ele responde às mesmas características do prato. Saindo das cores, podemos usar também o princípio da adequação do peso do vinho com a do prato. O vinho é pesado, o prato também deve ser, mesmos direitos. E adequar o peso do vinho com o peso do prato é colocar um prato mais consistente, como ser uma feijoada, que ela harmoniza com vinho tanado, meu querido Uruguai, ou um bom priorato espanhol, né? E também um carmener chileno, por que não, né? A pergunta é: o que esses vinhos têm em comum com a feijoada? A ótima acidez, que desfaz as gorduras, que lava a untuosidade, aquela que fica no paladar, os ótimos taninos que enxugam a boca e deixam a boca pronta para a próxima garfada. E além disso, são vinhos intensos, capazes de dar frente aos sabores do prato. Uma receita de peso médio vai bem com um vinho de corpo médio, e a mesma coisa vai para o leve acompanhar com outro leve. Se a gente coloca um prato pesado com um vinho leve, o que acontece? O vinho fica insosso e o prato prevalece e não harmoniza. Sabe aquela história também que a gente escutou muito tempo do peixe que é só com vinho branco? Ela não é bem assim. Se você gostar de um tinto, pode sim colocar um Pinot Noir, tá? E o que realmente importa não é a carne do peixe, senão o molho, tá? Aposte nos vinhos brancos com peixes brancos e leves, de preferência vinhos também leves, como um Pinot Grigio, por exemplo. Os peixes mais suculentos, como o salmão, pedem vinho também mais suculento, como ser um Chardonnay californiano ou australiano com madeira, também são boas escolhas. Um peixe grelhado, por exemplo, tem o sabor mais delicado e mais leve do que um risoto de frutos do mar. Então o peixe pede um vinho mais leve e rico em aromas, como um Sauvignon Blanc, enquanto o risoto vai harmonizar muito bem com um Chardonnay. Outra coisa interessante são os pratos típicos, que eles costumam harmonizar com vinhos típicos, e aí reconhecemos a história, né, do princípio do passado no Velho Mundo. Para cardápios italianos, vinhos italianos. Para espanhóis, tipo uma paella, por exemplo, um tempranillo, que é um tinto muito bom. Para bacalhoada, um vinho verde, por que não? Harmonize o vinho com um molho e esqueça se for peixe, pato ou outra carne. Se for um molho pomodoro, por exemplo, use um molho de ervas, opte por um vinho tinto seco. E para que a bebida não tire o brilho do prato, escolha um rótulo mais leve com um toque de acidez, como um Pinot Noir jovem, por exemplo. O queijo brie ou camembert você pode acompanhar com um tinto de estrutura mediana, como por exemplo um Cabernet Franc ou até um Merlot. Mas no caso de queijos macios como um Gouda ou um Quartirolo ou um Dambo uruguaio, eu sugiro um espumante Brut Nature. Um molho bolonhesa com uma carne de panela que não seja muito condimentada e que não apresente tanta gordura, pode ser também acompanhado com um Merlot ou até mesmo com um Cabernet Sauvignon sem reserva na madeira. Agora, uma picanha assada com aquela camada de gordura, de mais peso na boca, que apresenta aquele sabor acentuado, eu escolheria um Taná uruguaio. Ou talvez um Chirá, para quem não curte o Taná. O importante é que o peso e o sabor do vinho acompanhem a comida.
Uma das maneiras da gente mensurar isso é observar a quantidade de gordura e condimento que tem no prato. E uma das coisas mais importantes é o sal. Nós precisamos cuidar do teor do sal, porque ele é responsável por muitas percepções equivocadas. Na hora da harmonização, o sal tem um efeito anestésico, né? E a gente passa a perceber os sabores sem a intensidade correta. E daí que muita gente diz que não gostei daquele vinho, que coitado do vinho, não tem culpa nenhuma, porque o prato estava muito salgado e ele não harmonizou, né? Mas sempre que o sal estiver em destaque, prefira espumantes, ou pode ser brut, demi, pois o açúcar residual ajuda no equilíbrio. Doces com doces. Combine pratos doces com vinhos doces. Assim como o sal é um elemento fundamental para a harmonização, o açúcar também é. As sobremesas e doces em geral, elas podem mascarar a fruta da bebida, prejudicando a combinação e passando uma sensação de amargor, tá? E para evitar isso, o ideal é que você leve vinho igualmente doce ao da sobremesa. A acidez é um elemento importantíssimo quando falamos em harmonização de vinhos. Ela pode te ajudar muito em pratos com mais gordura. Os ácidos do vinho limpam o paladar e cortam aquele efeito pegajoso da comida. E eles também podem ser acompanhados por vinhos ácidos. Nesse caso, os sabores frutados e a doçura do vinho ficam realçados enquanto a acidez suaviza. Então já sabemos que a acidez é um ponto fundamental para compor harmonizações. Mas se mesmo assim estiver com dúvidas e não estiver certo do vinho que vai utilizar para harmonizar cada prato, eu te sugiro um espumante brut, que a maioria gosta, no início, no meio e no fim, e eu acredito que ele é um bom coringa para todas as situações. E no final, no que mais interessa é que sejam momentos de prazer, as refeições, de confraternizações, sempre estar juntos e tomar uma taça de vinho ou de espumante é um dos melhores momentos da nossa vida. E outra sugestão, a última agora, sempre deguste o vinho antes de servir com harmonização, porque aí você vai ter o conhecimento exato de conhecer a bebida antes da refeição e depois com ela, e vai ter aí a diferença do que realmente a harmonização te entrega, tá bom? Um beijo!